Muita gente me pergunta realmente assim, o judaísmo é de direita ou de esquerda? O judaísmo é capitalista ou socialista? Eu vou contar para vocês uma pequena história. Uma vez perguntaram, numa viagem de trem, para o Rebbe anterior de Lubavitch, qual é a visão da Torá em relação à política, em relação à economia? A Torá é mais de direita? A Torá é mais de esquerda? Vocês sabem o que o Rebbe anterior respondeu? O Rebbe anterior respondeu o seguinte: a partir do momento que nós acreditamos que a Bíblia hebraica, que a Torá, que o judaísmo, ele é uma verdade que veio de Deus, ela contém em si as qualidades de ambos os lados. Ela contém em si os pontos positivos de ambos os lados. Em outras palavras, como a gente vai ver na aula de hoje, o judaísmo, claro que você pode tentar trazer provas que o judaísmo é capitalista, você pode trazer provas que o judaísmo é socialista, da própria Torá, não é o meu tema da aula de hoje, mas você vai encontrar muitas ideias de vários, inclusive monarquia você encontra na Torá, o conceito também de rei e rainha. Então, o judaísmo ele tem muitas ideias de vários tipos de governo, mas uma coisa é certeza: quando uma ideologia ela vira mais importante do que o respeito para o semelhante, a gente só viu tragédias e catástrofes durante toda a história da humanidade. Não vou trazer exemplos, mas cada um pode pegar vários exemplos da história. Hoje eu queria ver com vocês a visão judaica baseada em algumas passagens da Torá em relação a isso. Primeiro eu vou fazer um lechaim. Eu gostaria que o shiur, apesar de ser um tema polêmico e de ser um tema que infelizmente os ânimos estão se desgastando, eu queria que fosse com alegria, com simcha, e com alegria e bom humor a gente vai conseguir, se Deus quiser, passar por esse momento também que o Brasil está passando agora. Lechaim a todos! Vou contar para vocês uma história da Torá, da nossa Parashá. Essa semana nós estamos lendo na porção semanal dessa semana a história da Arca de Noé. Eu acho que todo mundo já ouviu pelo menos uma vez essa história, uma das histórias mais bonitinhas, nem tanto, né? Da Torá, que Deus resolveu destruir o mundo inteiro e ele fez um dilúvio e pediu para Noé, para Noah, fazer uma arca. E nessa arca ele chamou pelo menos um casal de todos os animais que tinham na terra. Quando termina o dilúvio, é aí que pouca gente sabe o que aconteceu. Noé, ele sai da arca com os seus 3 filhos, a sua esposa, os seus 3 filhos e suas esposas. Um se chamava Shem, e o outro se chamava Yefet, e o outro se chamava Ham. E aí aconteceu um episódio que é o seguinte. Em primeiro lugar, o Noah, ele foi o primeiro racídico da história, porque ele resolveu fazer um lechaim. Você sabe que quem inventou o lechaim foi o Noé. Está escrito na Torá, literalmente. Essa história, às vezes, a professora ela pula na escola. Daqui a pouco vocês vão entender por que ela é um pouco censurada. Mas hoje vocês já estão mais crescidinhos, vocês vão poder saber essa história. Noé, ele plantou um vinhedo, pessoal. Ele plantou uma árvore de uva. E ele descobriu que dava para fabricar vinho. Dá para fazer lechaim. Ele foi o primeiro que descobriu que o ser humano pode curtir um barato, de alguma maneira. E ele foi lá e começou a tomar vinho. E estava muito calor. E ele resolveu, tirar as roupas. Ele se sentiu igual Adão e Eva no paraíso. E ele ficou peladão tomando vinho, literalmente. O filho dele, Ham, que era um filho que o próprio nome já diz, Ham em hebraico significa quente. Ele era um pouco caliente, ele tinha um pouco uma natureza muito quente. Diz a Torá que ele foi e revelou a vergonha do seu pai. Assim está na Torá, ele revelou a vergonha do seu pai. No Talmud, e isso é trazido pelo Rashi, comentarista clássico da Torá, que o que significa que ele revelou a vergonha do seu pai? Diz o Rashi, 2 opções, 2 opiniões. Uma é que ele estuprou o pai. Já viram essa história? Primeiro estupro da história. O próprio filho estuprou o pai. Desculpa se tem crianças aqui assistindo, mas essa é a história. E tem uma segunda opinião, não mais leve do que a primeira, que diz que o filho castrou o pai. O filho cortou o genital do pai. Por quê? Porque ele falou: pai, você vai continuar tendo filhos? Depois Deus vai mandar um dilúvio e destruir tudo de novo? Então, o que o Ham fez? Ele foi lá
Tem então algumas opiniões que dizem que foi um estupro, tem gente que fala que foi um castramento, uma castração, né? Desculpa. Agora, seja lá o que aconteceu, o pai ficou numa situação muito, muito desfavorável. Nessa hora, os outros dois filhos que estavam assistindo tudo, um se chamava Shem e o outro se chamava Yefet. Diz a Torá, eles pegaram uma roupa e eles foram cobrir o pai. Né? Se foi uma coisa mais grave, eles precisaram fazer uma cirurgia também, mas não vou entrar nisso aqui agora. Lechaim, lechaim. Aliás, pessoal, esse é o motivo que no judaísmo nós falamos lechaim antes de beber qualquer bebida alcoólica. Por quê? Lechaim significa para o bem, para a vida. Já que a primeira vez que o ser humano bebeu na história não foi algo positivo, né? Justo pelo contrário, foi algo muito negativo. Por isso que quando a gente bebe no judaísmo, a gente fala lechaim, que essa bebida seja para o bem, seja algo positivo e não algo negativo. Mas continuando a história, a Torá diz o seguinte, que os dois filhos de Noach, Shem e Yefet, pegaram uma roupa e eles foram cobrir o pai. E aí a Torá usa a seguinte linguagem, eles viraram de costas, eles andaram de costas, ve'ervata vihem lorau, e a vergonha do pai eles não viram. Pergunta ao Rebbe de Lubavitch uma pergunta muito forte. A Torá não tem redundâncias. A Torá não repete coisas à toa. Se a Torá já diz que eles tomaram o cuidado de virar de costas por respeito ao pai, de acordo com a versão que o pai foi estuprado, então eles queriam agora pelo menos vestir o pai. E eles tiveram o respeito de andar de costas. E eles tiveram o respeito de permanecer de costas. Alguém aqui já conseguiu enxergar alguma coisa de costas? Não, certo? Todo mundo sabe que os olhos estão na frente, não estão nas costas. Então, por que a Torá precisa repetir e dizer ve'ervata vihem lorau? Eles não viram a vergonha do pai. Claro que eles não viram. A Torá já falou, eles foram de costas. A gente já subentende que eles não viram nada. Então, vem o Rebbe e fala algo fenomenal. Para mim, é uma das explicações mais práticas e profundas do Rebbe. O Rebbe fala o seguinte. Quando a Torá diz que os filhos de Noé não viram a vergonha do pai, não está falando dos olhos físicos. Não está falando que eles simplesmente não olharam o pai pelado, ou não olharam os órgãos do pai. Não é isso que está falando. Está falando psicologicamente. Está falando espiritualmente. Eles ajudaram o pai, mas não julgaram o pai. Eles ajudaram o pai, mas não tiveram um julgamento negativo e pejorativo em relação ao pai. Será que nós somos capazes de ajudar as pessoas sem fazer um julgamento? Será que a gente é capaz de fazer bondade sem, simultaneamente, se achar melhor do que os outros? Então vamos fazer uma análise. O Rebbe faz uma seguinte análise. Lechaim, lechaim. Ele traz um estudo interessante do Baal Shem Tov, fundador do Hassidismo, que diz que o mundo é um espelho. O Baal Shem Tov gostava de falar a regra do espelho. Tudo que você vê no outro é porque tem em você. Hoje a psicologia usa muito isso, os psicólogos já descobriram, alguém que já fez terapia sabe, se você tem alguma coisa que te incomoda muito na outra pessoa, com certeza você tem um pouco disso. Não pode ser, sabe por quê? Não vai te doer se você não vê isso aqui no outro. Por isso às vezes a gente vê duas pessoas da mesma classe, ou numa sinagoga, ou numa comunidade. Tem gente que se incomoda extremamente com aquela pessoa. Tem gente que fala, eu sei que ele é assim, mas não me importo. Por que alguém se importa tanto e o outro não se importa? Se você se importa tanto, não tem dúvida, tem em você. E isso a psicologia e várias linhas psicológicas, elas estudam bastante esse tema. Porém, quem foi o grande revelador dessa ideia há centenas de anos atrás foi o Baal Shem Tov. Mas ele deu uma outra explicação. Não a explicação da psicologia, mas uma explicação espiritual. Olha o que o Baal Shem Tov explicou. Tudo que acontece na vida é providência divina, certo? Tudo que acontece é providência divina. Se uma plantinha caiu da árvore agora, tem um porquê. Deus queria, tem um motivo. Se isso é verdade em relação à plantinha da árvore, muito mais em relação ao comportamento humano.
Então, quando você vê a falha de um outro ser humano, você vê o defeito de alguém, você tem que se perguntar, por que Deus permitiu a mim olhar a vergonha do outro? Por que Deus queria que eu visse os defeitos alheios? Deus está fazendo lachonará? Deus está querendo fofocar sobre outras pessoas? Entenderam a minha pergunta? Essa foi a pergunta do Baal Shem Tov. Por que Deus te permitiu ver o problema de um outro ser humano? Então tem duas opções. Ou você viu para ajudar ele, concordam? Para ajudar aquela pessoa. Ou você viu, sabe por quê? Para descobrir que você também tem esse problema. Por quê? Porque graças a Deus todos nós temos muito amor próprio. E quando a pessoa ela tem muito amor próprio, ela não consegue ver os seus próprios defeitos. Sabe como Hashem achou um jeito da gente descobrir nossos defeitos e corrigi-los? Olhando no outro. É muito mais fácil ver o defeito do outro, certo? Então você vai lá na sinagoga, você vai lá no clube, você vai lá no trabalho e você se irrita profundamente com o comportamento de alguém. Na hora você fica irritado. Aí depois, quando você pega teu carro, você está voltando para casa e você começa a pensar de verdade no que aconteceu, você fala, será que eu também não me comporto assim de vez em quando? Por que isso me incomodou tanto? Ou seja, a maneira de Hashem te mostrar que você também tem algo a corrigir é enxergando no próximo. Então você tem que agradecer a Deus e você tem que agradecer aquela pessoa que te irritou também, porque eles estavam ali só por um motivo, para poder revelar algo que você também tem. Porém, aí vem a grande novidade, que talvez vai responder a pergunta da Sharon sem ela fazer, que é o seguinte: como saber qual das duas opções é a verdadeira? Como eu sei se Deus me mostrou aquele defeito para ajudar ou para me corrigir? Sabe qual é a resposta? Depende como você reagiu. Depende qual foi a sua reação primordial. Se na hora que você viu, a tua reação foi, coitado, ele está sofrendo, preciso ajudar aquela pessoa, preciso me mexer, eu também sou parte do problema, porque se eu estou vendo, eu sou parte. Quer dizer, se a tua reação imediata foi ajudar aquela pessoa, very good. Talvez você não tenha esse problema, você só está aqui para ajudar. Mas se a tua reação, ela foi, que feio aquele comportamento daquela pessoa, que triste que essa pessoa está se comportando dessa forma. Ou seja, se você teve um julgamento sobre aquele ser humano, pode ter certeza que alguma coisa parecida você tem também. E mesmo que você ajudou, pode ser que você foi lá e ajudou aquela pessoa. Mas se você ajudou fazendo um julgamento, alguma coisa também tem em você. Então, resumindo a história, trazendo daqui a pouco para o nosso tema, o que o Rebbe quis dizer? Falou o seguinte: a gente precisa tomar muito cuidado, mesmo quando nós queremos ser os justiceiros do mundo, mesmo quando nós queremos salvar a humanidade. Eu sei que todo mundo aqui é do bem, cada um que está me assistindo aqui, o vídeo é do bem, seja você de um lado ou do outro, mas você acredita que você é do bem, acredita que todos os lados se acham do bem, ninguém se acha do mal. Já pararam para perceber? Ninguém se acha do mal. Você acha que você é do bem, o outro time é do mal e vice-versa, certo? Então alguma coisa tem errado aqui, certo? Todo mundo é do bem. Então vem a Torá, fala, não é tão importante ser do bem. Então beleza, você é do bem, todo mundo se acha do bem. A grande pergunta é, por que você quer fazer o bem? Qual é o motivo que você quer consertar o mundo todo? Qual é o motivo que você quer corrigir as outras pessoas? Será que você está fazendo isso porque alguma coisa está te incomodando muito lá dentro? Ou porque realmente você é tão bondoso assim? Onde está a raiz? Onde está a fonte da tua benevolência? Então fala o Rebbe, essa foi a grandeza dos filhos de Noé, Shem e Yafet. Eles andaram de costas para não ver a vergonha do pai, mas muito mais profundo do que isso. Eles ajudaram o pai sem julgar o pai. Eles podiam ter pensado, que feio, nosso pai ficou bêbado, ficou pelado em público, certo? Ele merecia que acontecesse isso com ele. Eles podiam fazer um julgamento do pai. Não, eles ajudaram sem questionar. Quantas vezes uma pessoa não precisa da nossa ajuda? Você até ajuda, mas quanto julgamento você fez daquela pessoa? Trazendo para o nosso tema da política, eu queria falar que eu acho que isso se aplica muito, não é por acaso que a gente está lendo justo nessa semana na Torá esse tema, eu acho que se aplica muito.
Claro que todo mundo quer ser do bem, todo mundo quer fazer o bem, todo mundo quer ser um fofinho, todo mundo quer se sentir que ele está melhorando o mundo e salvando o mundo e etc. E é o Messias da geração. Parabéns, todo mundo. Sem nomes. Todo mundo. Porém, a pergunta é o seguinte. Será que você não está se achando o dono da verdade? Será que você não está idolatrando o teu próprio cérebro? Será que você não está colocando a tua ideologia acima de qualquer coisa e isso vira uma idolatria? Porque as pessoas pensam que idolatria é simplesmente pegar uma estátua e se ajoelhar. Ou uma pessoa que ela acredita em deuses. Não, sabe o que é idolatria? Qualquer coisa, ou mesmo ideia que você faz dela um deus, virou idolatria. Então, se eu tenho um partido político que eu idolatro, é pecado, é idolatria. Se eu tenho um candidato que eu acho que ele é enviado de Deus, é idolatria. Se eu acho que tem uma ideologia que ela é mais importante do que a minha paz familiar, e ela é mais importante do que as minhas amizades de infância, é idolatria. E eu vou falar para vocês por quê. Porque existem tantas coisas na vida que são importantes para o ser humano ser feliz. A política é uma delas. Claro, a política é uma delas. Mas tem o lado psicológico das pessoas, tem as amizades, tem o amor ao próximo, tem a família que tem um papel super importante. Então vamos dizer que tem uma família, que metade da família pensa de um jeito e metade da família pensa do outro. Sabe o que deveria fazer? Graças a Deus que nossos jantares da família não vão ser mimimi, não vão ser chatinhos, que todo mundo pensa a mesma coisa. Legal! Tem pessoas que vão apresentar ideias de um lado e tem pessoas que vão apresentar ideias do outro. E daí? O Talmud inteiro foi construído na base de discussões. Discussão, pessoal, é a coisa mais linda que tem na humanidade. Por isso que nós não somos postes, nós somos pessoas. O que são discussões? Um lado pensa assim, o outro lado discorda, e aí, através dessa discussão, você chega numa conclusão verdadeira. E por isso o Talmud judaico inteiro, que hoje é estudado em vários lugares do mundo, inclusive faculdades de direito estudam muito o Talmud. Eles eram feitos na base de discussões e quebra-paus de rabino, mas sempre com muito respeito. Ou seja, tinham rabinos que olhavam a Torá inteira de direita. Tinham rabinos que olhavam a Torá inteira de esquerda. Sabe o que eles faziam? Eles sentavam junto na sinagoga, na casa de estudos, e eles discutiam. E no final do dia, quase se xingando, eles davam um abraço. E eles falavam, o mais importante é que nós somos irmãos e nós estamos juntos. E aí eles chegavam no número 3. Por isso o Talmud fala que a verdade é o número 3. Não é nem o número 1 nem o número 2. Uma pessoa que se acha o dono da verdade, ele não tem a verdade. Eu vou contar para vocês uma história. Lechaim. Um dos maiores sábios do Talmud, dois dos maiores sábios do Talmud eram Shammai e Hillel. Eles são donos e líderes das maiores academias talmúdicas até o dia de hoje. Shammai tinha o seu centro acadêmico que se chamava Beit Shammai. Hillel tinha o seu centro acadêmico que se chamava Beit Hillel. E eles tinham linhas muito diferentes do judaísmo. Praticamente todas as leis do judaísmo, esses dois rabinos discutiam. Vem a Torá e fala: Eilu va'eilu divrei Elokim Chaim. Tanto um como o outro tem razão. Eles falavam coisas contraditórias e Deus fala, os dois têm razão. Porque no mundo de Deus, pessoal, cabe ideia dos dois lados. A lógica ela é muito limitada. Vocês acham que tem alguma ideologia, alguma lógica que ela capta toda a verdade da humanidade? Claro que não. Mas a gente tem a humildade, a percepção de conseguir aceitar que nenhum cérebro, nem do Albert Einstein, ele é capaz de captar toda a verdade. Começa aí a nossa paz interior e a nossa paz exterior também. Continua a história. Diz a Torá, uma coisa muito interessante. Beit Shammai, o centro acadêmico dos alunos de Shammai, eles eram extremamente mais espertos. Eles eram espertinhos, eles eram inteligentes, eles eram afiados, eles eram rápidos. Beit Hillel também eram gênios, também eram muito inteligentes, só que eles eram menos perspicazes, eles eram menos espertos do que
Shammai, do que Shammai. Olha aqui o que o Talmud fala. Eu vou falar em hebraico e vou traduzir para português. Falpi, shebeit Shammai harifim tfei, beit Hillel aluvim tfei. Mesmo que os alunos de Shammai, eles eram mais inteligentes, os alunos de Hillel eram mais humildes. Por isso, a lei ficou como os alunos de Hillel. Você pega no Talmud inteiro, 99% dos casos que tem a discussão, o veredito, a lei final, ficou de acordo com Hillel e não de acordo com Shammai. Pergunta ao Rebbe e perguntam outros mestres racídicos, por quê? Aqui é uma discussão de lógica, aqui é uma discussão de raciocínio. Se Shammai era mais importante, mais inteligente do que Hillel, certo? O veredito deveria ser pelo mais inteligente, deveria ser como Shammai. Por que a lei final é Hillel e não Shammai? Porque eles eram mais humildes? Legal, eles eram fofinhos, eles eram gente boa, mas eles não eram tão inteligentes. Vem o Rebbe e explica uma coisa incrível. Presta bem atenção. Quando você quer discutir matemática, quando você quer discutir física, quando você quer discutir exatas, provavelmente o cara mais inteligente vai tirar nota melhor na prova. Ele entendeu melhor a matéria, ele vai tirar. Mas quando você quer discutir vida, quando você quer discutir assuntos aleatórios, quando você quer discutir assuntos abstratos e espirituais, normalmente o mais humilde acerta. Não porque ele é melhor, mas porque ele consegue ouvir a opinião do outro. Porque o Hillel, ele tinha a humildade de ouvir o outro lado antes de chegar na própria conclusão. O que é um bom governo? O que é um bom império? O que é um bom líder? Aquele que ouve ambos os lados, porque ele sabe que a verdade é a mistura dos dois. Uma das músicas mais bonitas do judaísmo, uma das rezas mais bonitas do judaísmo, é aquela que canta assim: Ose shalom bimromav, hu yase shalom aleinu, ve'al kol Israel, ve'imru, imru, amen. Não vou continuar a música para não incomodar o ouvido de vocês, mas essa música que ela tem uma continuação, ela é uma música do coração que ela está em quase todas as rezas judaicas. Qual que é a tradução? Aquele que faz a paz nas alturas, que faça a paz entre nós, sobre todo o povo de Israel e sobre o mundo inteiro, e digamos amém. O que significa aquele que faz a paz nas alturas? Será que lá na altura também tem ele sim, ele não? Será que lá nas alturas também tem política e polêmicas? Diz a Cabala. Sim. Tem sim. Tem o anjo da direita. Sabe como ele chama? Micael. Ou Michel. Michael em hebraico. Tem o anjo da esquerda. Sabe como ele se chama? Gabriel. Ou Gabriel. Ele é o anjo da esquerda. O anjo da direita, de acordo com a Cabala, é o anjo da água, o anjo da bondade, da expansão. O anjo da esquerda é o anjo da justiça, da severidade, da contração. Eles brigam o dia inteiro. Os anjos também brigam, porque eles têm naturezas contrárias. Claro que pessoas com naturezas contrárias, eles vão discutir. Nada mais saudável, nada mais justo, nada mais normal. Aí, de repente, chega Deus e fala: anjinhos, eu preciso de vocês para fazer uma missão. Aí o anjo Micael fala: Deus, com o Gabriel eu não vou. O Gabriel fala: Deus, com o Micael eu não vou. O que Deus fala? Quem é o patrão dos dois? Sou eu. Eu estou falando que vocês vão juntos. O que é essa historinha? A água e o fogo vieram do mesmo lugar. A direita e a esquerda, pensadores de direita, pensadores de esquerda, todos vieram da mesma fonte. Todos vieram do Deus infinito, do Deus único. Sabe quem capta a verdade? Quem tem a humildade de perceber e reconhecer isso? Que Hashem
ele está acima dos dois. Então aquele que faz a paz nas alturas, fazer um coração, como faz o coraçãozinho? Ele vai fazer a paz aqui embaixo também. Sabe esse Shammai e Hillel? Eu vou contar um segredo para vocês. Não só que eles quebravam o pau e discutiam tudo, e a lei ficou como Hillel porque ele tinha mais humildade de ouvir a opinião do outro lado. Eles eram amigos de infância. Eles cresceram juntos. Agora eu vou falar mais uma novidade para vocês. Eles estudaram na mesma escola. Eles tinham mesmos dois professores que se chamavam Shmaya e Avtalion. Shmaya e Avtalion, para quem não sabe, eram dois convertidos ao judaísmo. Eles não eram judeus, eles se converteram ao judaísmo e se tornaram os mestres espirituais dos dois maiores talmudistas de todo, Shammai e Hillel. Uma coisa interessante. O Talmud nos conta que belo dia, Shammai e Hillel estavam conversando e eles pensaram o seguinte: calma, não é possível que a gente discute tudo. A gente estudou na mesma escola, a gente tinha o mesmo professor, a gente ouviu a mesma aula. Como tudo eu acho uma coisa e você acha outra coisa? Alguém está errado. Vocês concordam? Alguém está errado, porque o professor foi o mesmo. Aí eles tiveram uma ideia, sabe qual? Vamos voltar para a escola. Vamos voltar para a faculdade e vamos perguntar para o professor. Vamos ouvir a aula de novo do professor. Eles voltaram para a yeshiva, eles voltaram para a faculdade. E eles falaram, Shmaya e Avtalion, vocês podem dar aula de novo? Um de nós aqui ouviu errado a aula e a gente quer ouvir a aula de novo. Beleza. Fala, vamos dar uma aula que engloba todo o judaísmo. Vamos dar uma aula geral. Bases do judaísmo. E eles deram a aula de novo para os mesmos dois alunos. E aí vocês vão ficar perplexos. Quando Shammai e Hillel saíram da aula, eles começaram a inverter os papéis que eles tinham antes. O Shammai, que antes proibia tudo, começou a liberar tudo. E o Hillel, que antes liberava tudo, começou a proibir. Eles começaram a pensar o contrário um do outro. Contrário do que eles pensavam antes. Olha que incrível que o Talmud está ensinando para a gente. Pessoal, se vocês já perceberam, a mesma frase pode ser interpretada de maneiras totalmente contrárias. A pessoa pode ser interpretada de maneiras contrárias, depende dos olhos de quem vê. Quando Shammai e Hillel voltaram mais maduros e mais velhos, eles entraram na aula e eles queriam ver, será que meu amigo entendeu melhor do que eu? E eles viram, sim, porque tudo tem dois lados. Aliás, o Hassidismo tem um estudo de Cabala muito profundo, que agora me veio na cabeça, que ele está na nossa porção semanal, nessa semana, na Parashá de Noach. Olha que incrível. Vocês vão ver que até na lógica de Deus tem interpretação. Vou fazer um lechaim antes de explicar isso. Lechaim. Quando Deus quis destruir o mundo todo através do dilúvio, qual é a razão que Deus falou que ia destruir o mundo todo? Vocês sabem? Deus virou para Noach e falou, Noé, eu vou destruir todo o universo, toda a humanidade. Por quê? Sabe qual é o motivo? Pois a natureza humana é ruim de nascimento. A natureza humana, ela é ruim de nascimento. Então Deus falou, eu não quero esse ser humano mais aqui. Pleft, vou eliminar todos eles. Beleza. Deus faz todo o dilúvio, choveu 40 dias e 40 noites, um ano, a terra ficou inundada por água, morreu tudo. Acabou o dilúvio. Antes daquela historinha que eu contei no começo, sabe o que Deus fez? Sabe o que Deus fez? Deus falou, Noach, eu prometo, eu juro que eu nunca mais vou destruir a humanidade. E ele mostrou o arco-íris, pela primeira vez aparece o arco-íris. Foi o pacto que Deus fez com a humanidade, que nunca mais ele vai mandar um dilúvio de novo. Qual é a razão que Deus fez essa promessa, esse juramento? Sabe qual? Deus fala, eu juro que eu nunca mais vou destruir a humanidade. Sabe por quê? Pois a natureza humana é ruim de nascimento. Calma. Deus usou o mesmo argumento para destruir e o mesmo argumento para salvar. Pode pegar literalmente na Torá. Deus, a mesma lógica, a mesma ideia, pessoal, você usa do jeito que você quer, de acordo com teus interesses, de acordo com aquilo que você está afim de acreditar. E Deus mostrou isso na Torá. Ele falou, eu vou eliminar a humanidade porque eles são maus por natureza. Ou ele fala, não, eu vou entender a humanidade, pois eles são maus por natureza. Direita e esquerda. Tudo junto. Então o que eu estava querendo dizer? Os mesmos alunos
inverteram de opinião. Ou seja, e mesmo no caso da Torá, Hashem próprio usou o mesmo argumento. Você entende o que você quer, você acha o que você quer. Onde que eu estou querendo chegar e para a gente poder finalizar? Claro que é importante ter opinião na vida, é importante. Claro que é importante a gente ter pensamentos, a gente meditar, a gente entender, a gente usar o nosso cérebro. Porém, aqui que chega. No final das contas, saber, isso é apenas lógica, pessoal. Isso é apenas raciocínio, isso é apenas pensamento limitado. Quando você começa a idolatrar o teu próprio cérebro, quando você começa a idolatrar a tua própria ideologia e você acha que existe realmente uma ideia que pode salvar o mundo, você acha que realmente existe uma fórmula matemática, uma ideologia que pode salvar tudo, essa é a maior burrice que dá para ter. Porque Deus próprio falou que não existe uma lógica que é suficientemente boa. Ou seja, é somente na hora que nós temos tolerância, na época que nós temos paciência, na época que nós temos diálogo, na época que nós temos comunicação e na hora que nós temos a humildade de conseguir sentar com alguém que pensa o contrário da gente e falar: incrível, deixa eu tentar ver por que essa pessoa tem uma natureza diferente de mim. Deixa eu tentar perceber por que essa pessoa está querendo fazer para o Brasil o contrário do que eu estou querendo fazer. Porque ele não é do mal. Te garanto que ele não é do mal. Ele se acha do bem tanto quanto você. Ah, você também se acha do bem? Legal. Baruch Hashem, graças a Deus todos são do bem. Todo mundo quer melhorar o Brasil. E tem gente que pensa A e tem gente que pensa B. Será que não é uma mistura dos dois que pode chegar a ter um equilíbrio saudável e algo que seja positivo? Isso eu estou falando não porque eu acho que esteja nas nossas mãos de cada um de nós conseguir mudar tudo. Eu não tenho essa pretensão de jeito nenhum e por isso também que eu não fico falando muito sobre política. Particularmente não é muito o meu jeito de ser e minha natureza. Porém, eu acredito, sim, que a política ela é extremamente importante para um país e a democracia e etc. Porém, não tem a mínima dúvida que um país equilibrado, que um país que tem diálogo, que um país que tem não extremismo e radicalismo e com certeza não brigas. Pessoal, isso é o mais importante. Pessoas que brigam com a própria família, com próprios amigos, independente qual seja o seu lado, independente qual a sua posição, o que você está dizendo em outras palavras? Você está dizendo que uma ideia é mais importante do que um coração humano. Você está infelizmente idolatrando o próprio raciocínio. Pode pegar no passado. Grandes ideologias, grandes religiões. Quantas atrocidades não cometeram em nome de ideias, em nome até mesmo de deuses falsos, na minha opinião, que acreditavam numa bondade que infelizmente não respeitava a individualidade de cada um. Então eu acho que é o momento para todos nós, antes desse segundo turno das eleições, pensarmos, não sei realmente quem vai ganhar, acredito que muita coisa, claro que está nas nossas mãos, mas muita coisa está nas mãos de Deus, e quem sou eu e quem é alguém para achar que realmente tem o controle e o domínio sobre um país ou sobre a humanidade? Cada um tem que fazer a sua parte e com certeza tem que votar naquela pessoa que ele acha, de acordo com a sua ideologia, que vai fazer melhor para o Brasil. Mas pessoal, vamos levar mais de leve, vamos levar de uma forma mais amigável, de uma forma mais harmoniosa e saber que no final das contas, com certeza, nunca uma ideologia será mais importante do que uma vida, do que a alma de uma pessoa. Eu quero finalizar com uma pequena historinha. O Felipe está segurando para mim o celular, eu te agradeço. E eu só preciso terminar com essa história. Preste bem atenção que essa história eu acho que ela vai resumir tudo o que a gente falou até agora. Uma vez um filho chegou para um pai e ele ia começar, talvez eu já contei para vocês, mas vou contar de novo, ele queria aprender a colocar o talit. Talit é aquela chale de orações que a gente coloca na cabeça na hora de rezar. Quem já viu o judeu colocando talit, a gente coloca um pano na cabeça e a gente joga para trás as franjas do talit. Esse filho era filho de um grande cabalista, de um grande mestre espiritual, e ele perguntou para ele o seguinte: papai, o que eu devo pensar na hora de fazer essa mitzvah, de fazer esse mandamento bíblico? O que eu devo pensar na hora de colocar o talit na minha cabeça? Quais são as intenções e meditações cabalísticas que eu devo ter nesse momento? Respondeu o pai, o grande mestre cabalístico, respondeu para ele o seguinte: Fabinho, sabe o que você tem que pensar nessa hora? Você tem que pensar
em não machucar os olhos do teu vizinho na hora de jogar as franjas para trás. Na hora de você jogar as franjas para trás, toma cuidado para não entrar ela nos olhos do cara do teu lado. O que ele quis dizer? Por mais elevadas que possam ser as intenções de uma pessoa, por mais espiritualizado que você possa ser, se na hora de você colocar o talito, o chale de orações, você machucou uma pessoa que está do teu lado, vai para o lixo toda a tua ideologia. Não vale nada todas as tuas ideias, porque você não consegue respeitar o teu vizinho. O que adianta você querer salvar os pobres da África, se você não consegue respeitar o teu irmão? Se você não consegue respeitar o teu trabalhador, o teu empregado, a pessoa que trabalha com você? É muito fácil amar a humanidade. O difícil é você amar cada ser humano. E é por isso que o pai falou para o filho, por mais elevado que você possa estar nessa hora, filho, saiba de uma coisa. A intenção é, não atinja os olhos da pessoa que está do teu lado. Nunca uma ideologia, nunca uma meditação pode ser mais importante do que o bem-estar da pessoa que está do teu lado. Lechaim a todos, que a gente possa internalizar, interiorizar tudo que foi falado hoje, e que a gente possa ter um Brasil e um mundo todo muito mais shalom, muito mais pacífico e com muito mais diálogo e harmonia para todos. Lechaim, lechaim.